nós estávamos encontrando muita dificuldade aqui para transmitir pelo celular, estamos entrando pelo notebook. Eu não sei como está a visualização de vocês, a audição de vocês. Se puderem nos dar um retorno, vai ser muito bom, porque infelizmente não conseguimos fazer de outra forma. Então, agradecemos a todos a compreensão e vamos iniciar os nossos estudos dessa noite com a nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, apacentando, Pai, os nossos corações, iluminando as nossas consciências, para que consigamos verdadeiramente aproveitar ao máximo tudo que o mundo espiritual tem nos oferecido. Assim, Pai, agradecemos o amparo, a luz, a proteção, a presença de Jesus em nossas vidas, através desses ensinos que nos chegam a cada dia, norteando os nossos passos na caminhada da vida. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Agora sim, tá bem. Tânia dizendo que tá bem, Ana Clara também, boa noite, Eliane, Brígida, Dilza, Gil, Daniele, Eliane, Rosângela, Laura, agradecemos muito a companhia de vocês e saber que está dando, e Deus queira que assim a gente consiga fazer o nosso estudo desta noite. Mudou um pouquinho a qualidade do vídeo, tomara que o som esteja audível para todos, para que a gente possa aproveitar mesmo ao máximo este encontro. Meus amigos, nós estamos hoje, noite de quinta-feira, em reflexões da obra Boa Nova, do Espírito de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 23, que estava falando do servo bom, contando a história de Jesus e Zaqueu, contando a história quando os seus discípulos não entendiam bem Jesus ter escolhido a casa de um homem rico. Não entendiam que aquele homem que era mal visto por todos, era tido como um pecador, pudesse merecer de Jesus qualquer consideração. Assim, eles criticaram, né, a atitude de Jesus sem entender a atenção, sem entender a questão por que se hospedar naquela casa, por que comer daquela refeição oferecida. Então, eles criticavam Jesus naquele instante. Jesus diz a eles a razão de ter feito essa escolha. Ele ter se encontrado um homem que não era bem visto, ele ter adentrado aquele lar que não era bem aceito por todos. Ele disse, vocês acreditam que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Porque a crítica dele, sobretudo, era pela questão de Zaqueu ser um homem rico, um homem de posses à sua época. Das posses materiais, de poder, então, fazer os seus votos de pobreza, entregar todos os seus bens. E Jesus disse, olha, não é para isso que o Evangelho veio. E ele faz, nesse momento, uma reflexão interessante de qual é a esmola maior. Seria aquela que socorre a necessidade de um dia, como a comida, um medicamento, uma vestimenta, é socorro. Mas é um socorro de um dia, um socorro bem passageiro. Então, seria essa a maior caridade, a maior esmola, atender a necessidade de um dia, ou aqueles que pudessem estender providências para uma vida inteira. E nessas providências é que ele vai falar de que existem criaturas no mundo que entesouram riquezas materiais. E existem aquelas que entesouram riquezas celestiais. Assim, ele justificava o fato, porque Zaqueu estava pronto. Não na questão dele distribuir os seus bens, mas ele se tornou um dos seguidores de Jesus a partir daí. Um dos que difundiam os ensinamentos de Jesus. Ele sim poderia
oferecer, né, o bem material, mas ele também estava se qualificando para oferecer o melhor de si a todas as criaturas. Ele fala, Jesus explicava isso. Filipe, agora adentrando, porque esse foi o finalzinho da nossa semana passada, adentrando a conclusão desse capítulo 23, Filipe diz: Senhor, eu não compreendia bem por que trazer o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Ele não tinha compreendido, em razão disso, é que o pensamento dele, Filipe, estava totalmente voltado para os miseráveis, para os pobres, para os mendigos, porque Jesus ensinou que eles deveriam amar essas criaturas. Então, por isso, ele viu esse único aspecto do encontro deles com Jesus e da aplicação dos seus ensinos. É necessário não nos perdermos em viciações do sentimento, diz Jesus para Filipe naquele momento. Porque nós, muitas vezes, sim, nos condoemos daquele que está num estado de miserabilidade, de aflição, de angústia, e entendemos que deveríamos estender as mãos apenas a esse tipo de dor que atormenta o homem. Esquecido que em lares mais abastados, em criaturas mais bem vestidas e com possibilidades de socorro, existe muita dor, existe muita miséria espiritual. Uns são miseráveis da matéria, não têm o mínimo necessário. Outros são miseráveis do espírito, não têm sentimentos melhores. E é isso que Jesus diz. É necessário não nos perdermos na viciação dos sentimentos, de se compadecer apenas daquele que exteriormente, aparentemente, não tem um mínimo necessário para ser feliz. Mas nós esquecemos de estender isso, de olhar diferente às outras pessoas. E ele continua, então, explicando a Filipe, né? Nunca ouviste falar numa terra pobre, uma árvore pobre, em animais desamparados? Porque nós vemos uma terra seca, uma terra pobre, uma terra que nada produz, uma árvore pobre que não deu fruto ou animais desamparados pelo caminho. Então, Jesus diz a ele, você nunca prestou atenção nisso? Olha que eles estavam em Israel, eles estavam em Jerusalém, nas cercanias, nas demais cidades. Israel, a essa época, tinha muito deserto, era muito árido. Até bem pouco tempo, o território de Israel era uma terra árida, uma terra aparentemente pobre. Quem olhasse iria apenas observar o deserto, a secura, a falta de verde, a falta de plantios. No entanto, o homem foi capaz de desenvolver uma tecnologia tal que Israel hoje é uma coisa maravilhosa, parece mais um jardim do Éden, de tanta plantação, de tanto verde, frutos, legumes, verduras, tudo que é possível ter naquela terra. A terra não era pobre, aparentemente ela era pobre e improdutiva. Então, muitas vezes, Jesus está dizendo isso. Vocês nunca viram falar de uma terra pobre, de uma árvore que não deu frutos, porque com certeza não estava adubada, não estava cuidada, de animais desamparados que não tinha quem deles cuidasse. E, acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão, são capazes de ver a terra seca, são capazes de ver o animal desamparado, são capazes de ver uma árvore que não dá frutos, porque até a passagem da figueira, a figueira que secou a figueira que não deu frutos, são capazes disso tudo e não eram capazes de observar o homem, nosso irmão, que está na caminhada conosco. Gil comenta aqui, de fora da igreja também podemos orar, falar com Jesus, sendo rico, bonito e famoso, só torna mais difícil. Mas é possível, Deus está em toda parte, Jesus é esse
modelo e guia que todos nós temos para seguir, então não há que ter dificuldades nas orações, nos voltarmos a Ele. Mas as pessoas fazem essas exclusões e não percebem as dores alheias, e é isso que Jesus está dizendo. Não percebe o homem, nosso irmão. Qual será o maior infeliz? O mendigo sem responsabilidade ou o pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Jesus toca aquelas almas profundamente. Quer dizer, o que é maior? Qual é a maior infelicidade? Aquele que nada tem, mas que também não tem responsabilidade com outras criaturas. Vamos pensar no andarilho. Uma criatura que anda sem destino pelas estradas, pelas ruas, comendo o que alguém dá, vestindo o que alguém dá, mas não tem qualquer outra responsabilidade a não ser respirar, viver e curtir um dia de cada vez. Ao pai de família que, desempregado, em dificuldade, não consegue trazer o pão para dentro de casa e vê os filhos padecendo? Como isso? Quer dizer, como pode isso acontecer? Quem é que está sofrendo mais, senão aquele que tem todo o compromisso, a responsabilidade, é o aluguel da casa, é o trabalho, é a escola da criança, é o supermercado, é a vestimenta, é a medicação, é o tratamento. Isso tudo onera a pessoa. Imagine ela num momento difícil da vida, quem é que está sofrendo mais? Não, é uma pessoa que não sabe pedir, não tem o hábito do pedir, não vai sair esmolar. É uma criatura digna do trabalho, aguardando a oportunidade. É isso que Jesus diz, vocês não estão percebendo a criatura. E ele continua, então, conversando com eles. Sim, amigos, ditosos os que repartirem seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades de movimentos na vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as suas riquezas que lhe foram confiadas. Então, dar aos pobres, feliz aquele que pode repartir o que tem com os pobres, mas bem-aventurado aquele que consegue dar possibilidades com a sua riqueza, ajudar outras criaturas a viverem melhor neste mundo. As pessoas não pensam isso. Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e seus discípulos, onde Jesus partiu o pão partilhando e comentando. Não fez restrição. Todos que estavam próximos puderam ouvir e dividir o mesmo pão. Nos terreiros da casa, velhos e jovens festejavam a fartura, tanto do pão que alimentava o corpo físico, quanto das palavras de Jesus que alimentava aquelas almas sofridas. E Jesus conclui, reunindo a todos, pousando enternecido olhar sobre Zaqueu, diz então: desce a pessoa de Zaqueu, que era capaz de prover necessidades daqueles que eram da sua vila, eram de Jericó. Ele abria frentes de trabalho para aqueles chefes de família poderem ganhar o pão. Diz, bem-aventurado és tu, servo bom e fiel. Bom porque é generoso, fiel porque entendia a mensagem da caridade e no seu aspecto mais amplo, propiciando a mão amiga aos que necessitavam. Aí concluiu-se então esse capítulo 23, que falava de Jesus e Zaqueu, com essa grande lição para nós. Nem só de pão vive o homem. Muitos precisam do pão, outros precisam de um trabalho, uma ajuda,
uma orientação, uma palavra de encaminhamento, uma diretriz, um norte. Ele precisa disso para poder suprir necessidades outras, não só dele, como de toda a sua família. E vamos ao capítulo 24, iniciando hoje a ilusão do discípulo. Como dissemos, acontecidos junto a Jesus e que eles relatam dessa forma gostosa, como uma história, para nós absorvermos os ensinos de Jesus. O nascimento, a crucificação, nós já vimos que não é assim. Também, não necessariamente de acordo com aqueles dias vividos por Jesus, dos milagres sequenciais. Não, são as lições, são pérolas colhidas ao longo desta vivência de Jesus, são pérolas colhidas para que todos pudessem, então, aproveitar. Nesse capítulo 24, que tem como título A Ilusão do Discípulo, é uma conversa que vai acontecer em Jerusalém. Lembram-se, Jesus estava passando por Jericó, saiu lá de Tiberíades, saiu de Cafarnaum também, passou pela região, subiu para Jericó e subiu mais para ir até Jerusalém. Era a sua trajetória. Ele chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele é recebido por uma chuva de flores, tapetes de flores são colocados, as pessoas aplaudindo, ovacionando Jesus. Ele entra em Jerusalém como um rei sendo recebido pelo povo, porque era isso que eles acreditavam. Eles acreditavam nesse reino dos céus como se fosse o reino terreno, onde Jesus faria toda a diferença para todos eles aqui na terra, materialmente falando, e não espiritualmente falando. Ele é recebido com honras. 3 dias depois, a confusão já estava pronta. Vejo como o ser humano é volúvel, ele muda facilmente de lado. Ele vai no lado dos seus interesses. Então ele chega em Jerusalém sob essa chuva de flores. Judas Iscariotes, que depois é aquele que vende Jesus por 30 dinheiros, né? Judas Iscariotes está seguindo junto com Tiago por uma estrada. Tiago era um dos apóstolos queridos, ainda muito jovem, mas muito maduro. Eles iam por uma estrada antiga e dialogando, conversando entre si. Nesta conversação, Judas questiona Tiago o seguinte: Tiago, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Vejam que por esse questionamento de Judas, nós vemos o que o povo esperava de Jesus. Eles queriam que ele quebrasse o jugo tirânico que pesava sobre Israel, o jugo dos Césares, o jugo de Roma, das criaturas do poder, do dinheiro. Era disso que eles queriam que Jesus livrasse. E também abolisse a escravidão, porque este povo, o povo judeu, vivia como escravo dos governadores, dos romanos, dos nobres. Eles eram a classe escravizada como serviçais, massacrada por eles. E o que Judas diz para Tiago: você não acha que o mestre é muito simples e bom para conseguir fazer isso? Nós queremos libertar o povo dessa escravidão, tratar de abolir esse jugo tirânico que existe sobre nós? Vocês não acham? Você não acha que ele é mole, né? Vamos dizer, ele é mole, não vai dar conta disso.
Era esse o pensamento de Judas para Tiago. E Tiago, então, diz: mas poderias admitir no mestre as disposições de um guerreiro do mundo? Porque o que Judas estava querendo, como tantas pessoas, que Jesus mostrasse o poder de um general de guerra, um homem disposto à guerra, porque era assim que eles sabiam fazer para tomar um poder, para ocupar aquele lugar, depor alguém do posto em que ele se encontrava. Era com guerra, era com luta. E o que Tiago diz a ele? Você vai querer admitir que o mestre tem as mesmas disposições de um guerreiro do mundo? Se ele era uma criatura tão diferente, tão excepcional, com um jeito tão importante de ser, imagine ele então, se ele agiria como uma pessoa qualquer, né? Se agiria como um soldado, um general de guerra qualquer, levando então a frente de batalha para as conquistas. Judas se defende: não tanto assim, nem tanto, não é bem assim que eu penso. Então ele diz: não tanto assim. Contudo, aí vem aquela história. Mas, e depois do mais, a primeira parte você desconsidera, o importante é o que vem depois. Contudo, tenho a impressão que o Messias não considera as oportunidades. Crítica em cima de Jesus. Dizendo, tenho a impressão, ele não considera, não. Ele não está nem um pouquinho preocupado em agir aqui, melhorando alguma coisa. Ele não aproveita a oportunidade, ele já teve a oportunidade de mostrar seu poder e não mostrou. É disso que Judas está falando. Hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sendo sempre levadas a efeito entre pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Gente, é uma fala de Judas, mas é tão atual para o nosso mundo, onde o materialismo está aí tão exacerbado, e esses conluios que existem para soterrar a fé, a esperança das criaturas. Para, de alguma forma, diminuir aquele que tem fé como um ignorante, como um simplório, como alguém, cabeça vazia, que é isso? Você acha que isso tem jeito? É a mesma coisa que Judas estava falando a Tiago. Ele dizia, hoje tive atenção reclamada por doutores da lei. Quer dizer, ele foi chamado por um grupinho de doutores da lei, aqueles do poder, às escondidas do mestre, então ele esteve com eles. E porque esse pessoal, eles são muito inteligentes. E eles foram, com certeza, observando os 12 principais amigos e companheiros de Jesus na jornada. E já perceberam de cara que Judas era um elo fraco dessa corrente. Então, o que vão fazer? Vão trabalhar esse elo fraco, vão fazer a cabeça de Judas, para que ele sirva à causa que eles abraçam, e diminuindo e abolindo a força que Jesus demonstrava. Eles precisavam destruir Jesus, mas eles tinham que achar o tal do calcanhar de Aquiles. Judas era esse calcanhar de Aquiles que estava ali e que eles podiam acessar. Então ele já tinha estado com doutores da lei, e ele dizia, eles me fizeram sentir, olha, eles foram capazes de convencer Judas de que as pregações evangélicas eram inúteis. Quantas vezes ouvimos isso na nossa atualidade? Falar do Cristo, fazer oração, fazer correntes de oração, conclamar outros para a igreja, isso é inútil, isso não serve para nada, isso não resolve a situação. É isso que eles estavam fazendo com Judas, e nós já sabemos o resultado disso. Nós já sabemos
o quanto foi triste o resultado dessa cabecinha que foi convencida a que era inútil a pregação evangélica. Ainda dizia mais, sempre levada a efeito entre pessoas mais ignorantes e desclassificados. Quer dizer, crença, fé, religiosidade para muitas pessoas é isso mesmo, é coisa de gente ignorante. Porque quem é da ciência, exclusivamente, quem tem uma cabeça racional, não aceita qualquer coisa de uma religião. Eles são agnósticos muitas vezes. E fora de qualquer contexto de expressão de religiosidade. Porque isso é coisa para os simples, é coisa para ignorantes. E eles se acham acima disso. Fizeram isso com Judas. E convenceram Judas de que a pregação evangélica era coisa de gente pequena, gente ignorante, e que em nada, era inútil, aquilo não ia servir para nada. Era algo inútil. Ora, as reivindicações de nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Porque a altivez era característica dos generais, dos comandantes, dos sacerdotes do templo, dos políticos de época importantes, os governadores, aqueles intendentes que, em nome, a altivez era o carro-chefe. Jesus não tinha essa altivez, ele tinha humildade. A se diz, sopraram a brasa que tinha em Judas, e é verdade. Ora, mas o primeiro vento, a labareda levantou. Aquele homem ainda apegado a esses costumes, não tinha se despojado disso. E por não ter se despojado disso, foi fácil dar o empurrãozinho e ele, então, conseguir fazer algo desse tipo, como aconteceu. Ele dizia, ora, as reivindicações do nosso povo, quer dizer, o povo estava pedindo, queremos liberdade, queremos sair da escravidão, queremos um novo rei, eles pediam tudo isso. Essas reivindicações exigiam um condutor enérgico e altivo. Então, ele queria um tal qual César, tal qual, na época, um Saulo de Tarso, que eram homens altivos e homens enérgicos. Saulo era o exemplo disso. Jesus era o oposto disso. Ele achava que seria assim que conseguiria se libertar. O Gil diz, quantas vezes fomos e somos Judas, Pedro ou Tomé? E nem é bom pensar, Gil. Temos que nos vigiar muito, porque a gente escorrega, a brasa ainda existe, dá uma sopradinha de um vento e, de repente, uma labareda. Nós oscilamos, porque ainda não temos uma estrutura tão... Nos testes, às vezes, nós não somos aprovados. Azuco, boa noite. Lourdes, boa noite. Cidinha, boa noite. Eu não disse boa noite a alguns, porque nós estamos com a outra... Eu não estou no meu habitual, como nós dissemos, né? Começamos um pouquinho atrasado por conta disso, mas a gente está conseguindo ver alguma coisa. A Cláudia, Divone, Daniele, Edith, Edna, olha, Jane, Júlio César, Sandra, todos aqui conosco, André Luiz, Ivete, Silvio, Márcia, são os amigos que estão conosco e nós estamos conseguindo visualizar um tanto. Continuando as reflexões desse capítulo, a ilusão do discípulo, porque o que está mostrando é a ilusão de Judas. Um discípulo iludido com o poder terreno. Olha a lição de ontem, né? Se permanecêssemos ligados às coisas da matéria, estaríamos entre os mortos. É isto que acontece conosco, quando ligados às coisas essencialmente de uma vida material. E era isso que Judas valorizava. Ele ainda não tinha percebido a grandeza dos ensinos de Jesus. Por conta disso, é que ele está dizendo da capacidade de Jesus, de não
não ter firmeza, não ser enérgico, não ser altivo, que era disso que o povo precisava. Tiago, então, com tranquilidade, com serenidade, no diálogo, teve orientadores revolucionários. O que era da época? Eram as conquistas pelos generais, eram políticos que tomavam o poder com violência. Então, ele sempre teve os seus revolucionários, aqueles que iam levantar bandeiras, defender outras bandeiras. O Messias vem efetuar verdadeira revolução. Todas as revoluções, essas materiais, têm um tempo de acontecer, um tempo de servir à causa que estão defendendo, e um tempo de fenecer, se acabar. Não tem mais razão de existir. Outras virão, outras revoluções, outros revolucionários, outras propostas virão. Mas a revolução que Jesus propunha é uma revolução eterna, atemporal, tanto que seus ensinos, trazidos há mais de 2000 anos, chegam a nós hoje como perfeitos para a situação que vivemos, para os sentimentos que estamos desenvolvendo, para as condições, sim, que nós estamos tendo de vida. Serve para hoje. Por isso que ele diz, Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias vem efetuar a verdadeira revolução. Como? Edificando o seu reino sobre o coração e nas almas. No coração e nas almas. Então, eram nos sentimentos, uma mudança dos sentimentos, o desenvolvimento do amor no coração das criaturas e o clareamento das consciências. As almas são os espíritos encarnados, um despertar da consciência para fazer diferente. A revolução de Jesus não era uma revolução de cunho político, social, como eles estavam habituados. Era uma revolução no íntimo da criatura, mas que nós sabemos há de se refletir no campo político e social da nossa vida material. Modifica o homem e tudo se modificará. Lembram-se daquela historiazinha? Nós já comentamos essa história várias vezes, mas vez ou outra a gente lembra, e é bom para a gente entender, então, esse quadro que está sendo descrito. Aquele cientista, aquele homem cético, aquele homem vinculado apenas aos cálculos, a um pensamento essencialmente racional, que ele fica no seu escritório e ele está fazendo algum trabalho e o filhinho de 5 anos está ali perto dele e, como toda criança, serelepe, vai para lá, para cá, e isso tirava um tanto da sua concentração. Então, o que ele resolveu? Dar uma atividade para o filho, ele era um homem inteligente. Vamos ocupá-lo com alguma atividade que ele sossega. Pegou uma revista, uma página de revista, e olhou o que tinha, picou em vários pedaços, deu uma folha branca, um tubo de cola e disse para o filho, vá montando essa figura e colando aí, para você ver como ela é bonita. E então, a figura que ele tinha picado era o mapa mundi. Imagine uma criança de 5 anos montar o mapa do mundo, o globo terrestre, o mapa mundi. Seria bem complicado, ele achou que esse menino ia ficar lá dias fazendo a tarefa. Mas foi rápido demais, em alguns minutos, o menino veio com a folha branca, com os pedacinhos colados, papai, já terminei. Eu disse, como? E ele olhou, estava perfeito. Cada pedacinho de papel no seu lugar. Disse, mas como você conseguiu isso? Ah, papai, o mundo estava todo arrebentado. Mas do outro lado tinha um homem. Eu não conheço o mundo, mas eu conheço o homem. Então eu montei tudo pelo lado do homem e quando o homem ficou bom, o mundo estava consertado.
Uma historiazinha, mas para mostrar que é isso que Jesus fazia. Ele não estava preocupado em organizar estruturas novas, revolucionárias para o mundo, coisas materiais, divisas de fronteira, e a briga até hoje. Ele não estava preocupado com isso, sabe? A demarcação geográfica de um território, nada disso preocupava Jesus. Ele estava ocupado do homem, em tornar este homem uma criatura melhor, porque melhorando o homem, o mundo melhora. Jesus sabia disso e sabe até hoje. O investimento dele era na pessoa, edificando o seu reino, que é o reino do amor, sobre os corações e nas almas das criaturas, como um exercício constante das criaturas. Aí Judas ouve aquilo e dá uma risadinha, narra Humberto de Campos com uma fala irônica, um jeito irônico. Ele ainda se dirige a Tiago dizendo: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? A ideia é que qualquer melhoria teria que vir de cima para baixo. E aqui Jesus está mostrando que cada um fazendo a sua parte, a melhoria começa de baixo para cima. Começa em homens melhores comuns do dia a dia, que vão se transformar em homens de poder depois. Ele disse, como? Judas tem essa ideia. Como vamos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Como se para fazer alguma coisa boa, nós dependêssemos exclusivamente de que algum poderoso pudesse ajudar. Todos somos poderosos na vida. Todos nós podemos fazer a diferença e fazer algo bom. No entanto, ele achava que só tendo vínculo com poderosos é que se podia fazer alguma coisa. Isso me faz lembrar, e eu não sei nem dizer para vocês, o nome e a cidade daquele prefeito do Brasil que se lança às ruas, ajudando a carpir, ajudando a fazer jardim. Ele consegue melhorar moradias, porque ele também se coloca junto dos homens, ele não faz diferença, ele não espera essa ajuda de poderosos para fazer alguma coisa. Ele cuida da sua comunidade como um comum entre eles. E ele é um sucesso. Foi reeleito. E a cidade está cada dia melhor. E as pessoas nessa cidade cada dia mais satisfeitas, mais felizes, com mais segurança, com mais alegria de viver. Era um homem simples, que não esperou os poderosos para fazer alguma coisa. Porque se nós ficarmos esperando apenas este link com poderosos, apenas temos interesse e atenção dessas criaturas, vamos fazer é nada. Porque nós já estamos cansados de ver, a Flávia Simates está me ajudando. Flávia foi minha aluna, graças a Deus, está aí linda e maravilhosa, nos ajudando, dizendo que é o prefeito de Colatina. Que espetáculo de homem. Um espetáculo de homem, fazendo o que ele foi escolhido para ajudar. Já está a Eliane também me ajudando, Sérgio Meneghelli. Gente, vocês são ótimos. Ajuda dos universitários aqui é instantânea. Porque eu já disse para vocês, eu vejo o fato, eu me encanto com o fato, mas não me ocupei muito de pegar os dados. Eu vi a atitude desse homem. Então, o Gil está dizendo, Jesus não conseguiu mudar todos os homens, mas conseguiu ensinar que o crescimento individual é individual e depende de nós, e é verdade. A Eliana está completando que a cidade é Colatina no Espírito Santo. Eu ia até perguntar se era Minas Gerais, ela está dizendo que é Espírito Santo. Veja, eu acho que o Espírito Santo iluminou esse homem de verdade, para que ele possa fazer o melhor. Uma demonstração do que é uma criatura que verdadeiramente tem a responsabilidade nos ombros e honra, sem esperar conchavos, sem esperar mais nada.
fazendo aquilo que ele pode fazer. Então, todos nós, é isso que Tiago explicou para Judas, e Judas não entendia, porque ele achava que dependeríamos, sim, de poderosos, do interesse, de termos esses vínculos, às vezes com essas mentes tão viciadas no poder e tão confusas nesse poder, equivocadas. Chico Xavier dizia equivocados no poder. Equivocados. São equivocados, estão investindo por outros caminhos, de repente querem arrastar todo mundo por aí. E aquele que fizer frente, claro que vai sofrer as sanções. É o que nós estamos vendo aqui, essa discussão de Tiago com Judas, que não entendia. Tiago ainda diz, quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Tiago não tinha dúvida sobre a grandeza de Jesus e ser ele o enviado de Deus àquela comunidade, aquele povo, aquela terra. Ele não tinha dúvida sobre isso. E quem é mais que Deus? Qual é o homem mais poderoso na terra? Alguns se acham deuses, com todo o poder. Até que Deus diga assim, você já brincou muito de Deus, tá bom? Chega para lá. E acontece. Mas Tiago fala a ele, como não acreditar que ele possa, se ele é o enviado divino até nós? Lá vai Judas de novo. Isso aqui, gente, essa conversa parece essas que a gente vê na rede social. Um fala, o outro diz, e um não dá o braço a torcer. Vai Judas de novo. Não concordo com os princípios da inação. Jesus estava num estado de inação, de fazer nada. Era isso que Judas enxergava em Jesus. Ele não tinha percebido qual era o trabalho que ele estava realizando. Então ele achava que Jesus estava fazendo nada pela causa de libertação do povo, da escravidão, daquele poder sem medidas que eles estavam enfrentando. Por conta disso, eles não concordam com os princípios da nação. Creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Ele estava se entregando totalmente nas mãos dessas autoridades, como aquelas que governam o destino, e de repente elas acham que governam mesmo e extrapolam todos os limites do bom senso, ou então os prepostos de César, que só tinham olho para dinheiro, ganância, riqueza. Ele achava que o evangelho, para vencer, para verdadeiramente se efetivar na face da terra, precisava contar com esse tipo de ajuda, como tudo que as pessoas pensam que dependa disso. Acompanhando o mestre em suas pregações em Cesareia, Sebaste, Corazim ou Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais ouvi homens de mais altamente colocados na vida. Ele não viu Jesus ir aos palácios, fosse Antipas, fosse César. Ele nunca viu Jesus correr atrás desses homens de poder para se tornar simpáticos a eles, a fim de que pudesse, de alguma sorte, colocar a sua possibilidade de evangelho à luz do mundo. Então, isso eu nunca vi. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Então ele via aqueles miseráveis buscando ajuda e disse assim, não é possível que Jesus veio só para isso. A palavra dele é linda, é verdadeira, é palavra de amor, mas cadê os outros que ele deveria ir atrás? Tiago então diz, Jesus, porém, já nos esclareceu que o seu reino não é deste mundo. Não eram as coisas materiais que interessavam a Jesus. A Jesus interessava o ser espiritual que estava diante dos seus olhos e que ele poderia então ajudar.
Por isso, enquanto Judas queria o reino material, Tiago dizia, olha, ele já nos explicou que o seu reino não é deste mundo. Judas, então, impaciente, revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar os caminhos do Senhor com palmas de admiração e carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do mestre às autoridades da corte da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Ele queria aproveitar, já que Jesus estava como um superstar naquele momento, levar esse superstar até aos homens poderosos para que ele conquistasse a simpatia deles, como se ele precisasse disso. Na história do relato, onde ele trai Jesus e o entrega por 30 dinheiros, é isso mesmo. A intenção dele era que Jesus pudesse fazer um grande finale diante dos olhos daqueles homens poderosos, mostrasse o seu poder maior que todos eles, aquilo que eles não conseguiriam fazer. E como Jesus não teve essa atitude, ele se desesperou. Aí é que ele caiu em si e percebeu onde ele foi parar com esse tipo de pensamento. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão porque precisamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em toda oportunidade. Jesus não estava preocupado com essas manifestações, todo esse reconhecimento. Sim, ele agradecia, mas tocou para frente porque ele tinha outras coisas a fazer. E se nós é que temos que tomar providência, porque nós somos importantes, ele se colocava como o grupo de Jesus, teria uma importância e queria ser reconhecido como inovador. Tiago então lhe diz, recordo-me que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Então ele insistia em permanecer dentro da proposta do Cristo. E Judas revida mais uma vez. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Quer dizer, isso é muito bonito, mas não funciona. Então não podemos considerar isso. Interpelado que vou ser hoje, porque ele ia se encontrar com esses homens, essas autoridades. Eles já haviam convencido que o evangelho era inútil e tinham propostas, então ele foi se encontrar com esses homens. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Eles queriam empurrar Jesus para a glória humana e que Jesus, então, se colocasse debaixo do tacão dessas autoridades que haveriam de ditar as diretrizes do que ele deveria fazer ou não fazer, do que ele deveria falar ou não falar. É toda a pressão que esse tipo de sociedade faz em cima daquele que não está afim de viver a experiência dessa forma. Então Tiago diz, Judas, Judas, vê lá o que fazes. Socorres-te nos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não tinha nada que motivasse a atitude de Judas em buscar essa glória terrena. Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo
são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o Mestre representa. Judas silenciou, aflito, pensando aquilo tudo que Tiago estava falando. Mas o que nós vimos nesse trecho, meus amigos, é exatamente isso: o poder da terra, o poder da espiritualidade, do mundo espiritual, o poder dos céus. Muitas pessoas não entendem esses tesouros terrenos e não entendem. O preço é muito alto. Por conta disso, Judas está ali agora a pensar. Tiago tinha pleno entendimento da mensagem de Jesus e plena confiança nas palavras e nos ensinos dele. Bem, nosso tempo chegou ao fim. Então, nós vamos agradecendo a todos a oportunidade desse encontro, a alegria deste momento. Tivemos aí umas dificuldades no início, mas quero crer que deu para concluirmos este trecho. Não acabamos esse capítulo que está falando desse diálogo de Judas e de Tiago, que se chama A Ilusão do Discípulo, que é o capítulo 24. E a semana que vem nós continuaremos aqui. Deus há de permitir que a gente possa estar ainda fazendo as nossas tarefas aqui. E vamos pedindo que as bênçãos celestes recaiam sobre todos, sobre o lar de todas as criaturas. Hoje, encerrando a nossa semana, vamos fazer a prece de Ismael. Ismael é o espírito protetor do nosso Brasil. É aquele que assumiu, junto com Jesus, assumiu esse pedacinho do mundo para ajudar. Então, confiemos que tudo isso que estamos vendo, na maioria, sim, é consequência disso que Judas estava propondo, os homens do poder, as criaturas que estão no mando, do desejo de manter, sim, as criaturas submissas, escravizadas, amedrontadas. Outras tantas coisas são verdades, que estão chegando até nós, mas tenhamos toda a cautela. Façamos as nossas preces, nossas vibrações, cientes de que Jesus está no leme, o barco não está à deriva. E como seu auxiliar, nós temos então o anjo Ismael, o espírito Ismael, um espírito de luz, a nos ajudar. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos e pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a todos os que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual nós te podemos encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe em teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purificamos com teus raios divinos. Purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe nossa súplica
pela humanidade inteira. Que a paz se faça, que o bem esteja entre nós, que a luz ilumine nossas consciências e nossos corações pacificados possam viver com mais alegria. Bom fim de semana e Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser, quando estaremos reiniciando a nossa jornada de reflexões. Muita paz.